Palmas, muitas palmas. Palmas e muita cor. Eu gostava de saber o que era isto. O que é o meu trabalho? Sim. O meu trabalho Mas é... o que é isto? O que é isto? O meu trabalho é muito autobiográfico e são autorretratos físicos, mas começaram por ser autorretratos mais emocionais. É assim, o meu trabalho acho que acabou por ser sempre autorretratos, apesar de quando eu representava outras pessoas, eram na mesma autorretratos, apesar de eu não estar lá figurada. Depois a minha imagem foi surgindo porque... Acaso é recorrente, muita gente me diz isso, ou por outro lado, nós os estranhos a estas artes, às vezes damos-nos conta de que nos identificamos muito com a pessoa que estamos a ver. Sim. E que vemos pintada. Sim. E pronto, a minha imagem foi surgindo de uma forma muito espontânea, lá está, porque era... E quando há duplicação, por exemplo? Duplicação, quando eu duplico, eu estou a representar diferentes tempos ou então diferentes estados de espírito. Ou é um pouco aquela conversa que temos connosco mesmo. Sim. Que... Entre o ideal e o... Sim, e às vezes é mesmo essas conversas interiores que se tem, que um diz não, outro diz sim, outro diz talvez, por exemplo, ou então é esse como é que se diz? Esse pensamento que se tem diariamente e de pensarmos no passado, por exemplo, eu acho que representei muito o passado, ou penso muito no passado, é assim, já pensei mais. E um pouco curar esse passado, todas essas coisas que não ficaram bem resolvidas. E fixá-lo é vivê-lo também, não é? Revivê-lo. Sim, e até curar. Eu acho que a pintura para mim foi um pouco isso, curar. O facto de eu os colocar na tela é como se já estivessem... Mas não são sempre traumáticas as... Não, elas até são bastante, têm se calhar a ver com o meu estado também de estar, que é mais alegre, apesar de interiormente nem sempre ser assim, mas tem a ver com esse resolvimento. Sim, muita cor, que não é estranha. Sim. A chamada pop art também, não é? Sim, e o meu trabalho às vezes identificam com isso, com esse período, por causa da cor. Eu acho que vou buscar um bocadinho também ao surreal, porque vou trabalhar muito esse mundo mais interior, não tão físico. Este, por exemplo, representa estas bacias representam essas coisas que vamos carregando ao longo da vida, essas coisas mal resolvidas que vamos carregando ao longo da vida. Isto é quase hiper surreal. Sim, é um pouco isso, porque as bacias é tudo muito metafórico, não é? São metáforas, não é? As bacias representam essas memórias, essas coisas mal resolvidas. Uma saia balde. Sim. E no fundo sou eu a tentar levá-las, não é? São os vários eus a transportar ao longo da vida, e resolvendo uns, esvaziando uns, enchendo outros também pelo caminho. Mas gostamos sempre do que vemos, não? Sim. É uma imagem otimista. Sim. Porque o objetivo é mesmo isso, é essa cura, por isso não quero transmitir um ar pesado. Há quase um healing. Sim, não é? Sim, é um pouco isso, essa cura. E muita transparência também. Sim, eu gosto. Pode ser contraditório até. Podem ser falsas transparências e a pessoa estar a revelar uma coisa que... Sim, é assim, não quero que fiquem evidentes para o observador. No fundo, eu até acho preferível que as pessoas olhem para as obras e se vejam a si próprias, consigam identificar até cenas da vida delas, porque lá está, as nossas vivências, a nossa educação vai sempre interferir na forma como lemos as obras, não é? E por isso eu não... E às vezes até evito um pouco explicar a origem de cada uma das obras. E os órgãos, eu estou-me a lembrar de um coração, seria antigo? Não. Um coração, não, acho que... Há uma obra minha? Sim. Eu encontrei... Sim, encontrei uma imagem. Sim, que era aquele coração. Anatómico, não é? Sim, que era uma... Quer dizer, há um quadro que pus um coração num ouvido, que eu ouvi com o coração,
mas há outro que eu representei com o coração, que é o coração da Nossa Senhora, cá em muitos postais. E eu quando vi o coração achei-o lindo e guardei para um dia o representar e acabei por representar esse que trabalho, já não me recordo bem qual é o nome. É êxtase. Sim. E fala um pouco nesse período em que nós... Eles têm todos título? Sim. Não é? Todas as histórias têm título, digamos assim. Sim. Sim, às vezes é mesmo pelo título que se pode conseguir perceber um pouco a origem ou o significado de cada obra. Isto é o fio, não é? Uhum. Sim. Que aqui tem a ver com... Não consigo fixar tudo. Sim. Aquilo é as nossas forças. Uma vez puxamos para cima, outras vezes puxamos para baixo. É sempre essa luta interior que temos, e essas conversas, esses diálogos. E a utilização de outros materiais, como aqui, ali também temos fios, se podemos chamar sim, assim. nesta altura andava interessada em trabalhar um pouco o tridimensional e até introduzir outros materiais. Depois dar-lhe uma tridimensionalidade, sim. Sim. E ali usei acrílico e óleo. Não é algo que uso muito, mas ali uma o óleo não tanto. Eu comecei a trabalhar o óleo, mas depois para o tipo de trabalho que eu queria desenvolver, em que as tintas não se misturavam na tela, as cores justapunham-se e ao sobreporem-se eu não queria que se misturassem, queria que se mantivesse alguma limpeza, alguma luz. O óleo às vezes não permite isso, porque ele demora muito a secar e... Dá-me a ideia que uma constatação minha, que o acrílico se funde mais com o local onde está inserido. Não? Sim, a não ser pela cor, quer dizer, a cor destaca. O acrílico tem a vantagem de ser transparente. Pois, isso para mim é muito misterioso. Consegue-se opacidades também pela sobreposição. Sim. Mas eu gosto daquela primeira pincelada e que fica mais transparente. E eu normalmente até utilizo mais camadas na cara, nas mãos e nos pés, que é o que eu quero representar com mais realismo. Mas depois há muitas zonas... O resto do corpo fica mais... Sim, porque é só mesmo uma impressão. É um esboço. Eu gosto daquele ar inacabado. Mas não o torna mais vulnerável? Pois não? Não, porque o acrílico, as cores são muito intensas e brilha. O acrílico brilha imenso. Às vezes tem-se a ideia que não, que o óleo é que brilha, mas não. Ele reage muito às luzes. Sim. Até porque olhar para um quadro com esta luz e depois olhar para ele de noite com uma luz artificial, tem-se outra percepção, outro efeito. Há outros efeitos de cores e de luz. Sim. E acho isso interessante também no acrílico. Mas desde novita que o objetivo era mesmo isso, era esse, em poucas pinceladas, dar logo, representar a forma, sem ser demasiado trabalhado. Há uma fase recorrente da edição musical em vinil que me reporta muito para esta estética. Estou-me a lembrar de aquelas músicas mais indies do centro da Europa, alemães e assim, não é? Lembro-me muito destas figuras. Estou a olhar para aquele mais... Eu, como sou um bocado daltónico, não sou a pessoa para estar a analisar entre o verde e o azul, tenho muita dificuldade. Mas é um verde azulado. Uma capa que era o Arc of Diver, que é o arco que o mergulhador faz quando... E ser um pouco assim mais aquático, mais piscínico. Sim. Ali foi... eu também gosto de trabalhos abstratos e às vezes faço só umas pequenas experiências para sair um bocadinho do registro figurativo, de certa forma descontraído. E quis colocar um pouco também nas telas, mais ou menos recentemente.
E então comecei a trabalhar essa parte mais abstrata. Às vezes sugerem, ou não, ou podem sugerir paisagens, não é essa a intenção, mas sim, podem sugerir paisagens Entre espuma, sim, e nuvens também. Sim, sim. E até reflexos na água. Pois não. E então depois coloca as figuras por cima. Há uma certa composição. Mas é algo que me interessa também. Esse contraste entre o figurativo e o abstrato. Muito mais meninas, não é? Meninas? Sou sempre eu. Sim, mas podia haver uma criatura mais andrógena. Sim, quem sabe, posso começar a colocar. Uma pessoa vai envelhecendo e o sexo vai começando a ser um bocado indefinido na mas cara. Lembro-me também da presença de um barba ruiva. De eu ter feito, de eu ter pintado. Ou não? Já foi há muitos anos. Sim. Sim, acho que foi Isto não é psiquiatria. Sim, mas sim, já é um trabalho bastante antigo. Sim. Eu agora já não sou freudiano, como acho que a certa altura era moda as pessoas terem sempre uma abordagem freudiana. Agora considero-me um pós-freudiano, já não tento analisar, digamos, nesse sentido. Foi uma área que me interessou e precisamente era a área da pintura, em que eu sou completamente um observador, sou um espião só. E corria muito uma certa psiquiatria, tentar analisar o que estava ali por trás da obra. Sim, é interessante. E por vezes, com certeza, são só depois reações. E então, quanto mais abstrato, mais creio que é difícil uma pessoa entrar nessa área, não é? Sim. Eu acho que agora, depois... uma cara, um corpo é sempre, chama-nos sempre outra coisa e leva-nos à pessoa. Quando tentamos sempre identificar algum traço psicológico, emocional, ou até rever-nos neles. Mas o figurativo foi sempre algo que me atraiu. Terá havido alturas, e às vezes há alturas que pondero, às vezes até mudar radicalmente. Porque isto, no fundo, é assim, são muitos anos a fazer sempre o mesmo registro. É como uma profissão qualquer, não é? No fundo. E às vezes há aquela vontade. Isto foi ensinado na escola também, não é? Claro, sim. Tem muito a ver com o próprio trabalho, não é? Temos que trabalhar imenso para desenvolver as técnicas. Mas sim, na escola aprende-se imenso. Andei na Sós Reis, que foi importante, nas Belas Artes, daqui do Porto. Pronto, uma pessoa quer muito entrar na faculdade e eu até chorei quando entrei, mas depois estamos ansiosos por sair, porque depois acaba por ser também muita pressão, porque são muitas pessoas a dar opiniões diferentes. Depois tem a ver um pouco com a nossa autoestima, eu que é muito tenho essa curiosidade. Consegue-se fazer alguma coisa, digamos, durante o período académico? Ou há essa necessidade? Vou acabar isto e depois é que vou fazer a minha vida? Eu às vezes tenho essa dúvida. Eu ainda tive uns part-times, sim. É isto assim, para mim ganhando uns trocos. Sim. Sim. Claro que exige-nos muito trabalho das diferentes disciplinas e chega uma altura em que uma pessoa tem que optar um pouco e deixar de ganhar os trocos para fazer o trabalho, para que as coisas corram bem nas Belas Artes, a parte curricular. Mas acho que é positivo também ir mudando um bocadinho. E as exposições foram posteriores Sim, fiz umas coisas muito pequeninas antes de acabar as Belas Artes, depois que terminei as Belas Artes, sim, foi aparecendo. Agora com as redes sociais, e com as redes sociais tive assim um grande salto, mesmo fora de país, mas antes era com os concursos que ia aparecendo por todo o país, depois havia galeristas que iam a essas exposições e depois escolhiam os artistas, não é? Convidavam os artistas e foi assim que eu tive convites. Mas eu acho que o grande boom
foi quando começou a aparecer as redes sociais, sim, que o meu trabalho depois de repente começou a viajar pelo mundo, não é? E aí é que fui tendo convites para depois para lá fora, mas foi uma grande foi um grande evento, sim, e uma grande ajuda. Sim, realmente é uma obra que se pode catalogar, digamos assim, com muita facilidade, não é? Uhum. Mas às vezes também leva-nos assim a, como é que eu ia te chamar, assim a ondas, a estilos, não? Não é reducionista um pouco, através das redes sociais, do género. As pessoas têm tendência, se calhar, a catalogar, não é? Este faz parte desta área. Sim, Aliás, eu li 2 ou 3 comentários também, não renego. Sim, é um pouco isso. E se uma pessoa entra numa vertente, depois há outras vertentes que não nos aceitam. Sim, se for aquela onda Wikipédias, a pessoa leva logo um rótulo, não é? Pois, sim. Tem logo 3 ou 4 nomes recorrentes, acrílico, pop, pronto. Sim, sim, e ficámos logo ali, fica tudo um bocado mais, sim, redundante. Pois, mas há essa... Sim, é inevitável. É inevitável, sim, mas é assim, tem que se ir Como buscar outros a parte Como boa. outros perguntam, mas que música faz? Que tipo de música é? Não é? Pois, sim. E a mim já normalmente dizem-me, não é? Mas já não tenho assim um bocadinho de idade para estar a fazer esse género. Pois, estamos sempre a ser catalogados, no fundo, E tentam-nos sempre a colocar em caixinhas. Até porque o catálogo depois é muito importante durante a exposição. Agora cada vez menos, não é? Segundo ouvi dizer. Pois, isto agora Há custa tendência a dinheiro. fazer-se cada vez menos. Sim, antigamente havia Os mais catálogos apoio, se calhar. caríssimos, não é? Sim. Densos. Na Miguel Bombarda havia catálogos em todas as galerias É e depois verdade. foram reduzindo cada vez mais. Agora, se tiver um panfleto, Não já é uma sorte. Uma folhinha, É. a chamada folha de Folha sala. de sala. É, os tempos mudaram. É mesmo. É, e há pessoas que tinham, eu próprio também, fazia uma certa coleção de catálogos porque eram muito apetecíveis. Sim, sim, sim. Ainda Alguns muito também bem tem. feitos, muito bem estruturados, não é? É verdade. Caros até. Sim, bem caros. Sim, sim, sim. E Havia era galerias quase- que apostavam mesmo. Era quase uma Certo. benesse nós termos a oferta do catálogo, Sim, não é? Era mais quando uma pessoa conseguia uma certa proximidade com o artista ou com o artista, não é? sim. É que davam essa Catálogo hipótese. Com uma autografado. assinatura. Sim. É. Mas agora está um pouco diferente. Apesar, digamos, dos marchands ou dos galeristas oferecerem menos, não é? Sim. Menos catálogos, menos hipóteses de promoção, sempre me assustou, particularmente, digamos, a percentagem. Sim, são que- altíssimos. Sim, são mesmo muito altos. Às vezes o investimento agora não será assim tão grande, não é? A não ser a chamada rede de conhecimentos que também se paga, não é? Pois é isso, a vantagem das galerias é um pouco isso. Já tem uma carteira de clientes grande, já tem as pessoas certas a quem enviar os convites, não é? É um bocado como o casino, a casa ganha sempre. Não é? Sim, isso é. Isso ganham sempre e continuam a ganhar. São porcentagens muito altas, é verdade. Eu sei que têm gastos, mas acho que às vezes é um exagero. Gastos temos todos, luz e água, não é? Claro, e funcionários, mas é assim, também eu acho que às vezes as galerias acabam por não se esforçar o suficiente para o ganho que têm, não é? Até para promover os próprios artistas. Acho que às vezes sentam-se e estão à E espera. sabem mesmo o que é que estão a fazer, ou por vezes não. Acho que não. Vão-me pôr em maus lençóis. Mas acho que Agora sentiu uma pintura mais corada, não é? sim, Posso eu filmar coro isso? facilmente. Mas sim, tem esses sinais. Mas pronto, a pessoa vai. Também acabamos por ir escolhendo aquilo também às vezes que nos interessa. Ou não? Sim, pelas experiências que se Sim, tem. porque há muitas galerias com que se vai trabalhando ao longo da vida que depois tem-se aquela primeira experiência e acabou, não é? Pois é uma experiência que paralelamente tem com os agentes, e só depois de muita asneira, muita
acumulada. Mas às vezes nós sentimos que estamos nas mãos certas. Pois é, é mesmo isso. E às vezes eu ponho-me a pensar, se calhar apostei mal naquela altura, devia ter ido para tal galeria em vez de tal. Porque às vezes surgem, ou não surgem convites, ou então surgem em catadupa. E uma pessoa acaba por às vezes fazer as piores opções. Nós só vamos vendo isso depois, Sim, ao longo do tempo. Haverá áreas que apostam de facto na valorização comercial ou industrial do ato em si. Tem um pouco como nos seguros, eu tenho uma boa carteira de clientes, não é? Sim, é um pouco isso. E no fundo o tempo passa muito rápido e uma má aposta pode significar muito numa carreira. É tempo que se gastou. É sempre encruzilhadas e veredas que se bifurcam. É uma frase de um livro que eu gosto muito, do Jorge Luís Borges, que realmente estamos sempre a hesitar perante as veredas que se bifurcam. Sim, é mesmo. Para não nos perdermos em labirintos. Pois, nós temos que assumir as opções que tomamos e tentar melhorar para a frente. Mas pronto, é sempre um risco. Mas isto das galerias, pronto, é o que é, já é há tanto tempo. Contempla assim rupturas muito, às vezes há essa pulsão da ruptura do género. Agora vou partir para algo completamente diferente. Eu sei que isto é um bocadinho Monty Python também, não é? Sim. And now for something completely different. Sim. Muito bom. Eu deixo-me ir um pouco na corrente. Eu sinto que é que quando faço alguma paragem, porque sinto que estou cansada, alguma exaustão, sinto que quando faço essa paragem, quando retorno, já tem alguma coisa diferente. E sim, ao longo do meu trabalho, sim, tem havido quebras. Mais no início, a partir do momento que comecei a autorrepresentar, eu acho que fui simplificando cada vez mais. Chegar até... Sim, antes já. Até à autodescoberta. Sim, porque assim, eu acho que no início andamos todos um pouco a patinar. Sim. Eu saí da faculdade um pouco a patinar, sem saber muito bem o que é que queria fazer. Como os grandes mestres diziam, não é? Mesmo o eterno Pablo Picasso, que dizia isto, a originalidade consiste num plágio descarado de alguma coisa que nós fizemos de outra maneira. Sim, mas é verdade, mas sim, é verdade. Os insólogos. São os que podem revelar, de facto, os seus segredos. Que é, aliás, uma frase que não revela nada, não é? Pois, no fundo. Se assume como plágio, mas depois não é. Mas depois diz que só o facto de ser o próprio a fazê-lo. Não, mas essa identidade, de facto, é indesmentível, porque foi, para mim, foi sendo reconhecível. Digamos, quando eu passei para outras páginas em que às vezes tentam enquadrar do género, este é o mesmo género de pintura, não. O traço da Cristina é muito identificável. Sim, isso foi... Eu acho que se vai construindo. No início trabalhámos muitas influências e às vezes até ficámos um bocadinho colados nos artistas com que nos identificamos. E depois temos que tentar perceber o que é que realmente gostamos na obra desses artistas. E esse foi, eu acho que foi o trabalho principal para que eu encontrasse o meu próprio traço. E o que eu identifiquei foi que eu gostava dos trabalhos inacabados, gostava dos trabalhos pós-impressionistas, que também deixavam muito a tela à descoberta, e era quase uma à-la-prima, uma primeira pincelada. E a luz também tentei estudar nesses artistas como é que eles representavam a luz, e foi isso que eu fui desenvolvendo, cada vez mais identificando a cor, porque eu acho que tenho essa capacidade de ver cores onde a maioria das pessoas não vê. Eu digo isto porque os meus alunos dizem isso, porque eu às vezes estou a dizer, está aqui um verde e ficam a olhar para mim ver. Mas depois começam a ver. Mas, terapeuticamente é muito sim. É muito aconselhável, de facto. Eu percorro
Sim, porque eles têm normalmente muitas as formas e os corpos e descubro cores que não estão na minha paleta Sim, porque de imagem, não é? às vezes é alguém dizendo, olha, isto aqui é um violeta, isto é um verde. Exato. E eu consigo ver a Eu todos tentei esses... com os verdes e não fui por É ali. isso. Mas depois, entretanto, foi um pouco, às vezes, se calhar no início, um pouco colada a esses artistas que eu gostava, Francis Bacon, os pós-impressionistas, Egon Schiele, Sim. o Gauguin, pronto, todos esses artistas que eu gostava do traço deles, a parte mais estética. O Gauguin, eu tive uma coberta de uma cama do Gauguin, era a minha preferida. Eu adoro o Gauguin. Até me emociono quando os vejo. Praticamente dormia com o Gauguin todas as noites, só seja, não é? Maravilha. Menos para me cobrir. Cobria-me com o Gauguin. Sim. E pronto, e no fundo o estilo foi aparecendo, foi surgindo. E sim, identificam-me. Egon Schiele também, já agora. Egon Schiele, nas no traço, na linha. Eu acho que não é preciso... A construção das faces que de repente se desvanece, desaparecem em cor. E é curioso que por vezes a tela toma conta também, não é? Participa. Sim, eu comecei depois, entretanto. Não é só o objeto sobre a tela, mas Sim. ela está a intervir. Sim, eu não a trabalho, isto é o inverso da tela tradicional, por trás é o branco, e eu trabalho sobre o inverso, sobre este linho ou algodão, depende. E deixo muito dessa área vivo, vista. não é? Ele fica. Não trabalho, porque acho que não é necessário, porque o espaço destas figuras... Isto realmente sobre o branco seria outra coisa. Temos ali um exemplo também um bocadinho mais claro ali ao fundo e de facto... Mas mesmo quando aparece cor ou até mesmo o branco, está trabalhado sobre o inverso da tela, porque eu gosto da forma como a tinta adere. Adere, pois. E as próprias transparências são muito mais fáceis de as fazer. Porque isto, por exemplo, isto é tudo muito aguado, é transparente, depois só leva aqui. Isto aqui é tudo pintado da mesma cor. Lhe dá uma certa volumetria. Sim. No fundo é o facto de colocarmos os claros e uma outra linha mais escura já dá a forma, não é preciso estarmos a pintar tudo. Agora que me dei conta que funciona quase como... e é de facto. São dois painéis e não... Sim. Vai ser difícil juntá-los, de facto. E eles depois na parede ficam direitos. Mas pronto, eu coloco muita cor. Porque eu vejo, não estou a inventar. E assim, pode haver algum exagero. Sim, mas sim, eu vejo, vários... todas estas cores. E numa pincelada só. E vê-se o interior a circular, de repente ali aparece a tela como se desaparecesse o cabelo, não é? Quase. Sim, porque nós temos tendência a completar a forma, não é? Sim, se até ela ao já fim. surge ali, Mas isto não é um livro de colorido, não é? Pois. Chamado Color by Numbers, não é? Naquele lado leva laranja, aqui... É quase assim, tem que estar o laranja no sítio certo. Sim. Mas é isso. Mas era o que eu pretendia e acho que consegui desenvolver. E a minha obra, se calhar, identifica-se por isso, por essa transparência, por esse inacabado, por essa simplicidade. No fundo, estão lá as formas na mesma, apesar de não estarem excessivamente saturadas, com tintas e camadas. E não é preciso trabalharmos tudo. Isto há muita vida. Sim, é o próprio, é as cores, lá está, como são cores limpas, Sim, isso é um conceito interessante. São cores limpas, ficam brilhantes, ficam alegres, ficam mais coloridos, porque não há aquela mistura de cores. Mesmo os negros às vezes pedem desculpa, não é? De estar ali. Sim, os negros, eu não trabalho com preto. Eu estava à procura e eu fim ao cá estava aqui e tão digo perto. sempre aos meus alunos para não o fazer. Nós temos aqui mas eu construo. Um antracito quase. Eu construo. Com terra de sombra queimada e azul ultramarino. Porque eu acho que o negro é intenso demais. E se conseguimos construir as cores mais escuras com alguma cor por trás, o trabalho fica muito mais... Sim, mistura do negro, sem levar. Não misturo negro, não. Construo com as outras cores.
Sim, algumas outras pinturas é quase impossível detectar, não é? Sim, ficam na mesma cores escuras, que contrastam, porque no fundo a luz, não é? Que eu sempre persegui, essa representação da luz tem a ver com isso, com o contraste. Contraste complementares, contraste com as escuras. Mas a com as própria claras. tela ser Ou no cru. objeto também, ser composição, tu pensar naquele biquíni de tela, digamos assim, Sim. Porque que ele depois fica assim, e funciona. É um pois, biquíni, não é? exatamente, Não foi preciso em pintá-lo. tela. Não foi preciso pintá-lo. É. E a maioria das roupas. Então se for no de fundo. secagem rápida é muito prático. No verão dá jeito, seque rápido. Pois não sei, eu estou muito contente e de facto é um banho lá está, continuando sazonalmente, é um banho de felicidade harmónica. Sim. Eles às vezes não são assim tão felizes quanto isso, mas apesar de transparecerem por causa das cores. Sim, as cores dão-lhe alguma alegria e o próprio brilho do acrílico. Mas nem sempre representam situações felizes. Mas pronto, também não, o objetivo não é transmitir essa carga negativa. Então saímos daqui, digamos, com uma vitória do acrílico sobre o óleo.